E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Enorme prazer estar aqui de novo com você. Professora Tabita falando aqui juntinho, pertinho de você. Olha, aula 44 hoje. Eu quero dizer a todos daqueles que estão entregando as atividades extra-classe, tá? Eu estou apaixonada pelos trabalhos. É muito legal quando a gente vê o rostinho de vocês, a dedicação de vocês. A gente fica com o coração assim, ó, acelerado, tá bom? Muito bom. Aqui, professora Tabita, junto com o Vitor, tá bom? Sempre conosco, parceiraço aqui, junto com o nosso produtor Lobo, junto com o nosso querido Denis. Eu gosto de falar e falo mesmo, porque eles estão aqui, a gente está aqui junto para fazer o melhor para vocês, tá bom, galera? Mas, como a gente está falando, aula 44 hoje, joga no quadro para a gente ver a nossa aula, olha lá. Aula 44.1, nós vamos falar de um tópico importantíssimo também quando a gente fala de ecologia, tá? São as relações que existentes entre todo aquele equilíbrio biótico, ok? São os organismos vivos. Aí a gente vai ter um foco nessa aula dessas relações que a gente chama de intraespecíficas e nós vamos falar, então, essas diferenças dessas relações, tá certo? Então, presta atenção nesses conceitos para que você não se embanane aí, né? Não se perca, né, o foco em relação a essas relações. Gente, quando a gente fala de relação, é importante dizer que não existe nada no ambiente, tá? Presta atenção. Não existe nada no ambiente que não tenha uma razão, uma função, tá? Tudo que está ali, uma folhinha seca, um galho, né? A forma de movimento da água nos rios, nos córregos, no igarapé, uma poça de lama, tudo está em perfeito equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio em ecologia, a gente não está falando que existe isso aqui, nível de equidade, né? Na natureza, sempre você vai ter esse fluxo, tá? De algo querendo entrar em equilíbrio, mas nunca no mesmo nível. O que não pode acontecer é de você ter essas diferenças. Uma coisa muito maior ou concentrada, em grande concentração, pode ser populacional, não sei, mas esse desequilíbrio, quando isso se distancia muito, aí você tem um desequilíbrio, tá bom? Mas as relações ecológicas, que é o nosso foco dessa aula, vão manter aí esse equilíbrio, esse ajuste adequado entre as populações, as comunidades e os seus elementos abióticos. Olha lá na telinha. A nossa habilidade, são duas, né, para essa aula, presta atenção. Analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para a manutenção da vida. A segunda habilidade é entender as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e se perceber como parte integrante do meio, tá certo? Eu quero que você preste atenção numa coisa. Nós também fazemos parte do meio, seres humanos. Nós podemos interferir, nós podemos colaborar, nós podemos contribuir, tá? Tanto, quando a gente falou na aula anterior sobre fluxo de energia, a energia que emana dos corpos, as perdas de energia, a concentração de energia para executar algumas atividades. Então, quando a gente for falar desse tópico, que são as relações intraespecíficas, eu quero que você pense em tudo isso junto e misturado, mas que você faça as conexões corretas em relação a isso, tá bom? Joga lá na tela, olha lá. Relações, então, entre os seres vivos, e aí a gente tem uma classificação, tá? Nessa classificação você vai ter dois grupos. O primeiro grupo de organismos que vão manter uma relação intraespecífica, então vai acontecer entre indivíduos que pertencem à mesma espécie. Então vamos imaginar lá várias formiguinhas, todas indivíduos de uma população. Então, vão manter relações intraespecíficas. Aí nós temos também um outro grupo, que são as relações interespecíficas, que não é o foco desta aula, tá? Mas são
as relações estabelecidas entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, uma planta, tá, florindo, que vai ser atrativo para algumas vespas, alguns pássaros, certo? São espécies distintas, um vegetal e um animal, mas essas relações, elas acontecem, elas existem. E isso é que dá o equilíbrio para o que a gente chama de grupo, né? Ou de elementos bióticos presentes num ecossistema. Perfeito? Nós falamos lá de ecossistema, falamos de fluxo de energia, falamos de cadeia de teia. Agora a gente vai ver essas relações e compreender como que é importante todas essas informações que nós vimos anteriormente. Ok? Vamos lá então? Olha lá na tela. As relações intraespecíficas. É comum diferenciar essas relações intraespecíficas em, preste atenção e anote aí, tá bom? Aí a gente tem relações harmônicas, e aí eu vou pedir para você, querido aluno, colocar aí no seu caderninho, tá? Você vai escrever aqui, ó. Vambora, canetinha abençoada. Opa, ok. Você vai colocar aí, ó, desarmônica. Perfeito? E você vai colocar entre parênteses aí. Ok. Então, nós temos relações harmônicas e desarmônicas. E a competição é uma delas, tá bom? Mas, o que significa isso? Harmônica ou desarmônica? Sabe aquele dia que você acordou de bom humor? Você levantou cedo da cama, fez um café da manhã gostoso para toda a família, botou lá na mesa, organizou tudo. Ai, você estava muito tranquilo, feliz. Fez as suas coisas harmoniosamente, tá? De boa, paz. Tem dia que você acorda, parece que pisaram no teu calo, tu já acorda com aquele mau humor, sabe? Tudo que você vai fazer é agredindo, é falando alto, falando asperamente. Você não vai conseguir manter as relações muito bem sociáveis nesse dia, até se seu mau humor amenizar. Então, as suas relações vão ser desarmônicas, vão ter atritos, contritos, né? Atritos mesmo. Tá bom? Olha lá na tela. Então, essas relações harmônicas são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, não existindo desvantagem nem benefício para nenhuma das espécies consideradas, tá? Então, elas estão se relacionando, elas estão interagindo entre si, indivíduos da mesma espécie, e não há desvantagens, tá? E nem benefícios. Vamos lá. Então, aqui a gente tem as relações intraespecíficas harmônicas de dois tipos. Ou quando esses organismos vão formar colônias, ou quando esses organismos da mesma espécie podem formar sociedades, tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo na parte superior de colônias. Olha lá. Então, os poríferos são um grupo de animais, de organismos invertebrados, que vivem fixos lá no fundo do mar, tá certo? Esses organismos têm formas adaptativas de se alimentar diferente, mas eles vivem em grupos. Aqui, ó, você tem uma esponja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esponjas juntas. Todas elas organizadas ali, vivendo em colônias. Nessa associação, você não tem organismos que se sobressaem uns aos outros. Você tem uma junção de seres desses indivíduos da mesma espécie, vivendo no mesmo hábito e que vão ambos se beneficiar com cada recurso que eles obtiverem do seu ambiente onde eles estão inseridos, tá? No caso das colônias de bactérias, aí a gente viu que as bactérias têm várias formas, os cocos, os bacilos, vibriões, enfim. Então, eles também vão viver aglomerados, formando essa junção, um agrupamento maior e que vão se beneficiar, tá? Nessa junção, participando e interagindo de todos os recursos também que eles estão disponibilizando desse ambiente. Aí nós temos também aqui dos suricatos, né?
No caso dos suricatos, que são de animais vertebrados, animais que têm uma organização, né, diferenciada aí. Então, vocês podem ver que eles são animaizinhos bem curiosos, né? Você está vendo, tem algum registro, tem alguma coisa chamando a atenção deles, de um grupo, para um lado. Alguns estão olhando para mim e para você, olha aqui, ó. Né? Mas o foco maior está por aqui, não sei o que eles estão avistando. E esse aqui não está olhando nem para mim, nem para você, nem para o lado que os outros estavam olhando pela maioria ali. São animais extremamente curiosos e que vão apresentar nessa sociedade, tá? Tarefas distintas, certo? Nem sempre nessas sociedades você vai encontrar organismos diferentes, assim, que apareçam padrões de diferenciados, como aqui no caso que a gente tem aqui nas abelhas, ó. Ela já tem características físicas diferentes que vão diferenciar a rainha, as operárias dos zangões, que são os machos, né? Onde você tem aí o processo de... eles são formados de ovos não fecundados. A gente estuda isso lá no 2º ano, tá bom? Então, você vê um padrão de diferença. Aqui não. Nessa sociedade aqui, eles vão ter distribuição de atividades, né? Alguns vão, por exemplo, se preocupar com sinalizar ou emitir algum som quando eles estiverem em ameaça. Outros vão estar lá responsáveis por cavar os túneis, tá? Outros vão se preocupar, então, de estar cuidando, olhando os indivíduos menores. Então, nas sociedades, você vai encontrar essa distribuição de tarefas, certo? E não existe nesse grupo, por exemplo, se um suricato desses ficar perdido ou tá vagando lá e aconteceu de vir um predador, ele tentar fugir, nessa fuga ele não conseguir mais retornar para a sua sociedade, para aquele grupo, aquele bando ali. O que vai acontecer? Ele vai morrer? Não. Ele vai conseguir ir atrás de alimento novamente, ele pode até se juntar, né, a um outro grupo, não sei, tá? De indivíduos da sua mesma espécie. Quando a gente fala de colônias, elas têm um pouco mais de dependência, né? Elas têm um pouco mais de dependências entre essas relações, tá? Por exemplo, as caravelas do mar, né? Formam colônias. A caravela do mar parece um organismo único, mas não é. Então, elas têm atividades que permitem, elas precisam estar juntas, tá bom? Porque as suas funções que elas estão realizando fazem com que elas precisem estar ali unidas. Perfeito? Vamos seguindo? Olha lá. Colônias, né? Aqui a gente tem um exemplo dos corais, tá? Que estão aí classificados como organismos do grupo dos quinidários. Olha lá. Agrupamento de indivíduos da mesma espécie que revelam um profundo grau de interdependência e se mostram ligados uns aos outros, sendo-lhes impossível a vida quando isolados do conjunto, que é o que a gente estava falando ali, diferenciando da sociedade, tá? Podendo ou não ocorrer uma divisão de trabalho. Na sociedade, essa divisão de trabalho, daquelas que saem em busca, por exemplo, no caso das abelhas, saem em busca para procurar o néctar, indicam para as outras onde está esse néctar. Ou, no caso, quando você tem alguma ameaça, né, no ambiente, elas vão estar ali emitindo alguns sinais, que a gente vai ver posteriormente ali. Mas essa distribuição de tarefas, ela é bem clara dentro das relações intraespecíficas voltadas para a sociedade. Na colônia, elas têm um grau de dependência maior. Então, se você tirar um exemplo, né? Se você tirar um indivíduo do grupo da caravela, por exemplo, aquela que fica responsável pelo processo de digestão dos alimentos que eles obtiveram do meio, aí a colônia toda vai morrer, tá? Porque há uma distribuição, há uma funcionalidade para cada um, para eles estarem ali agrupados. Tá bem, galera? Vamos seguindo? Olha lá. As cracas, os corais e as esponjas, então a gente tem ali poríferos, que são as esponjas, os corais, que são os quinidários, as cracas, que são crustáceos, né? São grupos de organismos que estão todos no mesmo ambiente, aonde? Na água do mar, né? E aí, nesses recursos,
nesse ambiente, você vai encontrar, então, essas formações de colônias, tá? Entre esses indivíduos, esse agrupamento de organismos que vão estar ali interagindo com divisão ou não. Nem todas as colônias vão ter essas divisões de trabalho, mas algumas vão ser bem marcadas, tá? Onde um vai digerir, outro busca alimento, outro filtra alimento, o outro produz células reprodutivas, enfim, cada um vai estar com a sua função ali no agrupamento. Vamos lá? Olha lá. Outro exemplo de colônia, né, que é uma relação harmônica, é o que nós podemos observar com as medusas, que são quinidários também, certo? Essas medusas, elas têm movimento, mas elas optam por estar sempre juntas, tá? Formando essas colônias. E aí a gente tem um exemplo também da Volvox globator, que é um organismo protista unicelular microscópico, que também, assim como alguns grupos de zooplâncton, fitoplâncton, vão estar ali formando e utilizando os recursos dentro do meio, né? No caso aquático. Também a gente deu exemplos ali aqueles indivíduos que vão formar colônias no ambiente terrestre, tá? Eles podem estar em qualquer um desses ambientes, tanto aquático quanto os terrestres. Mas o que é interessante destacar em relação às colônias é justamente isso. Essa capacidade desses organismos apresentarem divisões de trabalhos ou não e a interdependência deles, tá bom? Olha lá. Há alguns indivíduos especializados na reprodução e outros no deslocamento da colônia, tá? Então, aqui você tem um exemplo desse tipo de deslocamento. Aqui a gente tem uma hidra, que também é um quinidário. As águas-vivas são quinidários, e aqui também você tem um representante desse grupo, tá? Os quinidários. São aqueles animaizinhos que conseguem queimar a pele dos organismos que eles entram em contato, tá? Por causa dos quinidócitos, né? Enfim, você viu isso lá no segundão. Então, existe nesse agrupamento indivíduos que vão estar responsáveis tanto pela reprodução, como a gente vê no caso dos corais. Quando a gente vê os corais, os recifes de corais, parece que é uma rocha, né? Devido à consistência calcária que eles têm, tá? E parece que é uma coisa só, mas não, são vários organismos ali. Assim como também aqui no exemplo das hidras, das caravelas, que a gente deu o exemplo. Isso no ambiente aquático. Então, alguns grupos vão produzir células responsáveis para a reprodução desse grupo e outros vão estar participando de movimentos, de deslocamento. No caso da hidra aqui, é bem interessante que ela faz aquele sistema de cambalhota, né? Deixa eu vir para cá. Olha só como é que ela faz. Ela vai, né, envergando-se, e aí a parte superior, que são os tentáculos, né, que a gente chama, se fixam e permitem simplesmente, se acomodam, né, só para que ela consiga fazer esse movimento. E a necessidade desse deslocamento, justamente devido a quê? A falta de alimento, falta de recurso alimentar. Pode ser o alimento, pode ser qualquer outro recurso. Um aumento da temperatura, diminuição da temperatura dentro do ambiente aquático, faz com que haja necessidade deles estarem se deslocando também, tá? Vamos seguindo? Olha lá. Ainda em relações intraespecíficas harmônicas, aí agora a sociedade. Então, aqui a gente tem 3 agrupamentos, tá? Dos cupins, chamados de térmitas, as abelhas e os elefantes. São agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que têm plena capacidade de viver isoladamente, mas eles vão preferir viver em coletividade. Aí a gente vai falar um pouquinho desses grandes mamíferos terrestres, os elefantes. Olha aqui para mim, ou pode me jogar, olha aqui para mim não, me joga no cantinho, por favor. Do slide, não, do slide. Desculpa. Aí. Então, vamos falar aqui um pouquinho deixa eu ficar aqui. Aí. Os elefantes, né?
Esses grandes mamíferos vivem em agrupamentos. Agora você vai me perguntar assim, professor, mas eles são animais grandes, de grande porte, né? Ou seja, toca o terror aí em possíveis predadores. Depende dos predadores, né? Mas esses animais optam em estar em bando, vivendo em sociedade. Por quê? Porque, olha aqui, você pode observar, bem aqui, ó, nós temos um filhote. Nós temos um ambiente com recursos, muitas vezes, que não estão tão disponíveis. Por exemplo, aqui eles encontraram água para beber, mas eles realizam longos percursos atrás de alimentos. E para você alimentar esse bando todo, né, esse grupo todo, também precisa de bastante recurso. Então, quando você tem um filhote, você tem que priorizar que esse filhote chegue à fase adulta e consiga também se reproduzir para você manter esse bando. Porque alguns indivíduos aqui podem já estar um pouco mais velhos, alguns podem estar doentes, né? Então, eles têm que preservar esses indivíduos novos, que tem toda a potencialidade aí para poder manter o grupo desses indivíduos nessa espécie aqui, dessa espécie, nessa população, tá? E aí, então, todos eles estão cuidando. Todos eles interagindo para cuidar. Não é só a fêmea que vai cuidar. Todos estão ali cuidando, observando. Quando há algum perigo, um aciona, outro vocaliza, faz alguma coisa para os outros irem se deslocar, tá? Todos se ajudando juntos. Então, viver unido, viver em agrupamentos, viver em sociedade, para isso você precisa ter muita sabedoria também. Agora eu estou falando da espécie humana, né? Para viver em sociedade precisa ser sábio. Porque senão você só entra nas desarmonias da vida e aí acabou. Você não consegue interagir com ninguém, né, não, Vitor? Tem que ter uma boa, né, uma recíproca, tá? Tratar bem e ser bem tratado. Eu sempre venho com essas, né? A professora é gaiata. Mas vamos lá. Sociedades. Pode me tirar agora, meu amor. Ok. Os indivíduos de uma sociedade têm independência física uns dos outros. Aí a gente lembra aqui que no caso das sociedades você vai ter indivíduos que vão ter tamanhos diferentes, às vezes até a mandíbula diferente, tá? Isso a gente se tratando aí de formigas ou também de vespas, certo? E essa interdependência faz com que um indivíduo desses possa se aventurar, né? Se distanciar daquele grupo, mas ele pode viver. Se ele ficar isolado, ele vai conseguir também sobreviver. Tá? Ele não é dependente como no caso das colônias, não. Pode ocorrer também, entretanto, um certo grau de diferenciação de formas entre eles e de divisão de trabalho, como sucede nas formigas, abelhas e as térmitas, que são os cupins. Então, quando a gente vê ou quando você vê um cupinzeiro e que você vê esse cupinzeiro que já foi mexido, tá? Ou você foi muito curioso e foi lá mexer, né? Pentelhar. Aí você tira aquela parte, você vê aquela agitação toda. Primeiro que eles vão ficar ali escondidinhos, né? Debaixo ali da terra, escavando, fazendo seus túneis, tá? Esses túneis são importantes, tanto nas formigas quanto nos térmitas, para que aconteça de eles conseguirem alocar, né? Agrupar os seus recursos alimentares, as fêmeas, proteger as fêmeas para a deposição de ovos e também em relação a túneis para o escape, tá? Porque algumas vezes vai acontecer de eles serem predados, né? E aí, nessa predação, acontecer que alguns vão ter que fugir. Muitos, né? Vão ter que fugir, vão conseguir fugir através desses túneis que eles vão escavando ali no solo, tá bom? Então, a sociedade vai acontecer, existem essas diferenças, existem essas divisões de trabalhos, mas eles são interdependentes, eles não têm essa dependência tanto de estar ali obrigatoriamente, tá? Vamos lá. Opa, quase que eu passo. Vamos aqui, voltar um pouquinho. Então, outro exemplo, né, que vai acontecer nas diversas associações de insetos, tá? É a comunicação que vai acontecer à base de uma substância química que a gente chama de feromônios. Esses feromônios são exalados, emitidos, né? Saem através do corpo desses animais e servem para as diferentes formas de comunicação.
Quando a gente fala de feromônios, a gente está sempre relacionando aos insetos, tá bom, gente? A gente tem hormônios também, né? Mas no caso dos animais, insetos, é o feromônio, tá? Olha lá. Esses feromônios vão servir para demarcar territórios, tá? Esse cãozinho, né? Urinando. Presta atenção que tem diferença quando ele está só demarcando o território ou ele está realmente esvaziando a sua bexiguinha, tá? Quando ele demarca, ele simplesmente dá aquela cheiradinha, dá aquela uma urinadazinha bem de leve, só para dizer aqui, ó, essa área aqui é minha. Alguns outros animais, por exemplo, a anta, né? Elas, olha aqui para mim. Agora a professora vai ficar ilustrando, né? A anta, se tivesse um negócio que ela às vezes ela vai roçar, né, o dorso dela nas árvores, também para fazer a demarcação de territórios. As onças, elas marcam ou com a urina ou com as unhas, né, com as garras também. Cada tipo de sinalização vai ser uma forma, tem uma comunicação diferente. Mas nós estamos falando de feromônios. Então, esses feromônios vão ser utilizados para demarcar territórios, também vão servir para a atração sexual. Olha lá na ilustração. Ali em cima, ó. As mosquinhas estão no bem bom, né? Estão ali. Essas mosquinhas foram atraídas, o macho foi atraída pela liberação do feromônio da fêmea para o acasalamento. E existem também, tá? Essa liberação de feromônios para a transmissão de alarmes. Quando o animal está, ele está em situação de perigo, ele também vai liberar esses feromônios de atenção que os outros vão perceber da sua mesma espécie, tá, galera? Esses organismos também vão perceber, vão sentir aquele cheiro de, opa, tem alguém com medo, tem alguém passando perigo, vamos ficar esperto ou vamos sair daqui porque tem alguma coisa que pode acontecer aqui, de ruim para a gente, tá? Ou também vão servir para localização de alimento. Como assim, professora? Por exemplo, nas abelhas, né? Elas vão sair, vão localizar, por exemplo, uma fonte de água, nos insetos em geral. Aí eles encontram essa água, então eles vão começar a liberar um feromônio que vão indicar para o seu grupamento que existe água ali próximo. Ou eles encontram néctar, também vão liberar feromônios para fazer aquele rastro, para sinalizar para os demais virem também em busca desse alimento. Ou pode ser que algum se perca e eles também vão liberar esses feromônios para dizer, ó, nosso grupo está aqui, não, está mais para cá. Então, eles fazem aqueles voos, não é aleatório, não. Eles têm essa comunicação a partir dessas substâncias. Então, eles sabem exatamente para onde eles estão indo. Às vezes, a gente atrapalha quando a gente coloca iluminação em algum lugar, que eles são perturbados, eles são atraídos, eles são perturbados pelaquela claridade, tá? Vamos seguindo? Olha lá. Agora, relações ainda intraespecíficas, mas desarmônicas por competição. Agora você tem um gasto de energia a mais, né? É a relação intraespecífica desarmônica entre os indivíduos da mesma espécie quando concorrem pelos mesmos fatores ambientais, principalmente espaço e alimento. São os dois recursos que mais causam disputa, mais causam desgaste ou perda não, né? Necessidade de energia para se combater ou entrar em vias de fato, como a gente colocou ali na imagem, estão ali brigando, normalmente para o processo de acasalamento. Então, também é um recurso que eles vão estar brigando, né, entre si, tá? Ou, no caso de jacarés, por exemplo, eles têm briga por território mesmo. Você já viu aí, né, pela internet da vida que às vezes você encontra um jacaré atracado com uma cobra, né? Enfim, elas estão ali brigando, né? Por quê? Porque uma está ocupando o território da outra. Os jacarés são extremamente territorialistas, assim como vários outros animais, né, que lutam pelo seu espaço. Tá? E quando alguém invade esse espaço, eles vão ter que defender. E aí eles vão ter que ter energia suficiente para poder afugentar ou mesmo matar esse outro indivíduo invasor. Tá? Olha lá no quadro. Essa relação determina a densidade de populações. Então, quando esses organismos entram nessas vias de fato, tá? A gente tem que... Aqui a imagem, presta atenção,
que nessa imagem aqui a gente está falando dessa relação desarmônica em intraespecíficas. Então, esses animais, as leoas e os leõezinhos, estão se alimentando, só que entre os filhotes e os adultos existe essa disputa, tá? Os pequeninos, você já viu que os gatinhos novinhos, como eles ficam, né? Quando eles estão tentando se alimentar, né? Nas tetinhas da fêmea, eles brigam quando tem muitos, tem pouca teta. Ou tem umas tetas que produzem mais leite que outras, eles ficam brigando, empurrando o outro. Você já viu, né? Umas cenas interessantes. Então, existe essa disputa desde a interação entre eles, tá bom? E isso vai fazer com que aqueles que sejam mais fortes, aqueles mais espertinhos, né? Opa, eu vou ficar aqui nessa tetinha que ninguém se ligou nessa teta, eu vou me atraquei aqui, ó, e os outros lá estão se desgafinhando, se arranhando, se empurrando, e ele está numa tetinha sozinha, sem gastar energia. Também tem a questão das espertezas, tá? Olha aqui também, outro, né, relação desarmônica também, é o canibalismo. Então, a gente falou da competição, que é uma relação intraespecífica desarmônica, com gasto de energia, e agora do canibalismo. Então, aqui a gente tem várias situações. Primeiro, tá? Você vai ter aqui os roedores. Gente, roedor se reproduz muito rápido, muito acelerado, como os coelhos. Então, para manter esse controle populacional, que é muito importante também, tá, para esse equilíbrio, você vai encontrar esses organismos, às vezes, se alimentando dos filhotes, tá? Para esse controle. Tem pouco recurso alimentar. Então, teve uma ninhada com muito filhote. Ah, não vai ser o suficiente. Isso, existe um instinto, existe aqui uma situação interna aos organismos desses animais que faz com que eles ajam dessa forma, comendo os próprios indivíduos da sua espécie, tá? Para manter esse controle populacional. Ainda a gente vai ter, como no caso das piranhas, que elas também vão apresentar essa reação, tá? Vai ser uma situação, gente, que a gente fala que houve algum desequilíbrio, alguma situação em que vai forçar esses organismos a agirem dessa forma. Não é que eles só comem uns aos outros entre si, tá? Mas eles vão apresentar algumas situações de canibalismo num determinado momento. Algumas espécies nunca vão realizar canibalismo. Outras, a gente está mostrando aqui para vocês alguns exemplos que vão apresentar isso quando há um fator reduzido no meio onde eles estão inseridos, tá? Aí a gente está falando ali das piranhas. Então, as piranhas também são animais extremamente carnívoros e vão também apresentar essa, né, captura aí dos seus indivíduos da sua mesma espécie, ou seja, o canibalismo. Outro exemplo lá em cima, joga lá, por favor. Ali, as aranhas. Nas aranhas, você também vai ter esses indivíduos, tá? Predando, no ato do acasalamento, predando os seus parceiros, os machos, ou colocando seus ovinhos sobre esses indivíduos, que quando esses ovinhos eclodem os seus indivíduos, eles vão acabar se alimentando também daquele que estava ali. Serviu de depósito, né? Na verdade, as fêmeas colocam seus ovinhos no dorso desses machos. E aí eles, quando eclodem, vão se alimentando. É um negócio assim, né? Meio doido, mas acontece, tá? Acontece. Ou às vezes ela vai precisar fortalecer, né, a produção dos seus ovos e aí acaba acontecendo delas também se alimentarem, tá? Como a gente vai ter no caso dos louva-a-Deus. As fêmeas, elas podem se alimentar dos machos durante a cópula ou quando você tem também uma redução de recursos e ela realmente está apresentando ali uma necessidade orgânica, ela vai se alimentar desses machos. Começando pela cabeça, ela vai comendo gradativamente. E os machos não fogem, não. Interessante, né? Eles não vão fugir, não. Eles ficam ali. É como se fosse assim, sabe? Eles não têm consciência porque eles não têm, né, essa questão da racionalidade, como nós. Mas eles sabem que eles vão perecer para um bem maior, tá? Ou seja, a fêmea está, no caso da reprodução, a fêmea está ali com genes desse macho. Estou contribuindo, vou morrer, tudo bem, mas eu estou contribuindo para manter a população da minha espécie. As informações, esses indivíduos vão estar carregando que eu estou disponibilizando isso.
tá? Então, isso é muito interessante quando a gente fala dessa questão da ecologia. É muito legal a gente ver como que nesses grupos de seres vivos existe esse doar-se até a nível de morte, né? Tudo bem, a gente tem essa questão na espécie humana, da mãe com os filhos, né, dos filhotes, aquele cuidado, né, extremo, esse amor incondicional que a gente vê na espécie de mamífero, no caso da espécie humana. Mas em relação aos animais que não têm nem essa capacidade de raciocinar isso, eu acho isso muito legal, tá? Particularmente, o Prof. Tabi está aqui colocando essa situação para você. Vamos seguindo? Olha lá. Ainda no canibalismo, é isso mesmo, galera. A espécie humana, tá? Algumas populações, né? Em alguns locais do nosso mundão, existem essa frequência de que esses indivíduos podem se alimentar dos próprios seres humanos ali, que estão ali com eles, tá? E aí, no caso da espécie humana, a gente vai chamar isso de antropofagia, tá? Do grego, antropos, homem, fagem, comer. Ou seja, o homem que se alimenta do homem, do próprio homem, tá? São situações, galera, que fazem parte ou de ritos ou de uma necessidade, né? Alguns indivíduos acreditam na questão de você... Eu tô sentindo algo aqui, ó. Que é uma coisa bem, né? Alguns grupos acham que se você se alimentar da carne daquele outro indivíduo que tinha muito prestígio, que você vai ganhar alguma coisa com isso, como se fosse uma questão de transferência, né? Acreditam nisso. E aí, por isso, eles fazem esse processo de antropofagia. Mas são estudos aí, né? São casos, assim, bem reduzidos, onde você vai ter também esse caso de canibalismo, tá? Vamos aqui? Ok. Galera, então, o que eu quero que vocês estejam bem conscientes nessa aula, tá? Ai, professora, que imagem chocante. É verdade, mas a gente tem que trazer algumas informações para vocês, mesmo que choque, mas acontece, né? E o que fica aqui nessa aula? Que existem essas relações entre esses elementos bióticos, né? Lembram da que a gente falou dos ecossistemas, alimentos abióticos, alimentos bióticos. E esses organismos bióticos, ou seja, toda forma de vida do ambiente, vai interagir entre si de formas amigáveis ou não, ou seja, harmônica ou desarmônica, para que haja a manutenção do equilíbrio, sempre em prol do equilíbrio deste ecossistema. Quando a gente vai ter uma aula só sobre esses desequilíbrios, tá? Mas quando há esses desequilíbrios, toda uma população ou toda uma comunidade pode sofrer consequências gravíssimas. Lembram lá quando a gente falou das cadeias alimentares? Dentro dessas cadeias passa fluxo de energia, precisa ter a ciclagem de matéria. Então, essas relações precisam existir em equilíbrio, tá? Sempre. Senão não vai acontecer, não vai rolar. Beleza, galera? Então, a gente fica por aqui e a gente vai fazer aquela revisãozinha e fica tudo tranquilo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.